Graças a paz, irmãos, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos estar estudando a primeira carta, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. A gente vai estar estudando hoje a lição número 4, irmãos, né? A lição 4 dessa revista, Conhecendo o Novo Testamento. E os irmãos que já adquiriram as 3 primeiras revistas, nós temos estudado o panorama bíblico desde o ano passado. E quem quiser completar a sua coleção, por favor, ligar. Nós temos 10 exemplares apenas, mas podemos comprar mais. Basta que o irmão ligue para a igreja, converse com o Demétrio, com o Wellington, e a gente vai estar colocando seu nome e reservando aí uma revista. Aconselho, irmãos, que compre essa revista, complete a coleção, ou aqueles que começarem agora, que compre para poder estudar as lições ainda um pouquinho antes da aula e ajudar a engrandecer, né? Ter uma devocional e um momento particular com Deus e crescer ainda mais na palavra de Deus. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando a respeito de sua santa palavra. Que o Senhor possa estar me usando como vaso, Senhor Jesus, para transmitir não o meu conhecimento, mas a sua vontade, que haja fruto, que cada um de nós, a começar de mim, possamos estar crescendo e ficando cada vez mais forte na sua palavra e cumprindo a sua vontade. Dá-nos um bom testemunho e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, com relação aos alvos de nossa lição, a nível de conhecimento, né, essa lição vai ser para que nós possamos aprender sobre os vários elementos que compõem uma igreja. A igreja não é simplesmente uma parte física, né, umas 4 paredes, onde eu estou fazendo aqui agora essa gravação, mas cada um de nós compõe o corpo de Cristo. E o Senhor tem colocado para cada um de nós, cada cristão, uma grande variedade de dons. E é exatamente esses dons, pela existência desses dons, essas habilidades que o Senhor está dando para cada um de nós, que nós possamos, a nível de sentimento, conscientizar-nos de nossa responsabilidade pessoal para com a igreja, para ajudar, para fazer crescer a nossa igreja. E assim, sabendo dos elementos que compõem a igreja e tendo a consciência de nossa responsabilidade, que nós possamos agir. E essa ação seria no quesito de participar da igreja por meio de ações pessoais, por meio de atitudes, sempre no intuito de abençoar outros irmãos. E assim, a gente vai alcançando tesouros valiosos nos céus por estar cumprindo aí a vontade de Deus. E eu vou estar começando essa lição, irmãos, seguindo aí o roteiro da nossa revistinha. Eu vou estar lendo um livro, né, uma parte do livro, Descobrindo a Bíblia. É assim que a nossa revista introduz, eu vou estar seguindo exatamente esse roteiro. Esse livro é de Bruce Wilkinson e ele diz: Paulo, o velho e experiente apóstolo, escreve ao jovem pastor Timóteo, o qual está enfrentando uma pesada carga de responsabilidade na igreja de Éfeso. A tarefa é desafiadora, a falsa doutrina deve ser erradicada, o culto público deve ser salvaguardado e a maturidade da liderança desenvolvida. Assim, irmãos, a gente observando o que está escrito aqui por esse autor, nós podemos ver que Paulo, né, o velho e experiente apóstolo, ele estava na linguagem futebolística, na nossa gíria futebolística, né, pendurando as chuteiras, né? Ele estava passando o bastão, ele estava passando as suas tarefas, a sua missão para uma nova geração, para os jovens colaboradores dele, né? Fiéis colaboradores. Tem a epístola que a gente vai estar estudando hoje de Timóteo, mas vai ter também a epístola a Tito. Eles seriam colaboradores de Paulo. E a tarefa, ele sabia que era uma tarefa árdua, era uma tarefa difícil. Ele cita essa tarefa difícil que Timóteo estaria à frente de Éfeso e de Tito à frente à igreja de Creta. E essa tarefa era tão desafiadora que precisava exercer a maturidade da liderança de cada um desses novos líderes que estariam aí na frente dessas igrejas e combater. A gente vai ver que o enfoque principal
dessa epístola vai ser a defesa da sã doutrina, combatendo as heresias, as falsas doutrinas, né, as fábulas sem fim que a gente vai estar lendo um pouco mais para frente. Assim, irmãos, nós podemos entender essa epístola como um manual, um guia de orientação de uma pessoa mais experiente para um jovem que está começando agora aquela tarefa e que tem sido utilizado ao longo de já foi escrita há quase 2000 anos atrás, essa epístola, essa carta, e que tem sido utilizado para explicar os deveres, as responsabilidades de uma pessoa que está trabalhando na igreja, tanto de um pastor como de um diácono, de todo o obreiro, né? Então esse é o manual de prática cristã que tem sido utilizado aí ao longo dos tempos, e aí vai falar a respeito da disciplina da igreja, da organização do culto, e sempre o enfoque principal, a defesa da sã doutrina. Algumas informações básicas, né? A gente já estudou isso no livro anterior, na lição 4 ou 5, lá do volume 1 do Panorama Bíblico, que a gente pode dividir as epístolas paulinas em 3 grandes grupos, né? Tinha aí o grupo das epístolas eclesiásticas, que seriam escritas por Paulo para cada uma das igrejas, e agora a gente já está no segundo grupo, das epístolas paulinas pastorais. Esse nome já tem desde o século XVIII, em função aí, obviamente, da natureza de todo o tema que está sendo explorado nessas cartas. E depois ainda vai ter a carta pessoal para Filemão. O autor é Paulo, ele vai estar escrevendo aí para Timóteo, o destinatário da carta é Timóteo, vai estar escrevendo essa carta ali na Macedônia, ainda não parte incerta, não se sabe bem ao certo quando foi escrita essa carta, mas alguma coisa entre 55 e 65 anos depois de Cristo. Eu vou dar um zoom nessa parte que testifica, né? O prefácio é a saudação de Paulo para Timóteo, em que vai mostrar aí a autoria, o destinatário da carta. Eu vou dar um zoom nisso para que os irmãos possam estar acompanhando na TV, né? Então tá lá, 1 Timóteo 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, ao destinatário, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo estava passando ali por Éfeso, viu que as pessoas estavam ensinando doutrinas erradas e pediu para que Timóteo ficasse ali mais um tempo para demonstrar a essas pessoas. Ele continua a sua viagem missionária em direção à Macedônia e ali ele teria escrito essa carta. Apesar dessa evidência, né, do prefácio, Paulo escrevendo, né, nominalmente, Paulo apóstolo, tal, existem estudiosos mais recentes desse século, do século passado, meados do século passado, que contestam a autoria paulina, né, dizem que teria sido Lucas ou algum outro escritor, né, e eles se baseiam em 3 argumentos principais, em 3 problemas. O primeiro, um problema histórico, porque se a gente for ler lá o livro de Atos, Lucas, ele termina ali no capítulo 28, e essa história, essa passagem por Paulo por Éfeso, não caberia dentro da ordem cronológica dos fatos que estão retratados ali em Lucas. Teria também um problema doutrinário, porque o conteúdo dessa carta é completamente diferente das demais cartas paulinas destinadas às igrejas. E também um problema linguístico, um argumento linguístico, pelo uso de expressões, de exortações novas, completamente diferentes de todas as outras que foram escritas nas demais cartas. Mas apesar desses autores mais modernos, mais recentemente, isso não é o que a grande maioria dos estudiosos acredita, né? A grande maioria continua acreditando que Paulo foi o autor dessa carta. Primeiro, graças à tradição da igreja primitiva, é alguma coisa até engraçada,
de você ver que pessoas, quase 2000 anos depois, né, contestam a autoria ali de Paulo, e as pessoas que viveram naquela época, né, que conviveram, nunca contestaram, né, não existe nenhum registro de alguma contestação antiga a respeito da autoria de Paulo. Isso aí é algo bem mais recente, como eu falei, ainda de meados do século passado. E essas pessoas, né, dentro desse argumento que não caberia, é porque Lucas escreveu até aquela parte. Não quer dizer que a história tenha ali acabado. E alguns escritores dos primórdios da igreja afirmam, e esse aqui é um dos mais antigos dele, Clemente de Roma, ele teria sido o quarto papa para os católicos, né? Primeiro é Pedro, ele teria sido aí um grande líder da igreja de Roma e escrito uma carta, né? A epístola de Clemente aos Coríntios, mas que não compõe o cânon. Mas apesar de não compor o cânon, ele também tem aí uma validade histórica, né? E esse Clemente de Roma afirma que Paulo, após 2 anos de prisão em Roma, ele teria sido libertado. E quando ele foi libertado, isso aí também outros autores da igreja primitiva, né, dos primórdios da igreja, acreditam que ele tenha viajado em direção à Espanha e depois retornado às igrejas orientais. É isso que vai estar mostrando o próximo mapa, né, no próximo slide. E eu vou estar lendo esse Atos 28, 30 e 31, que é como termina o livro de Atos. Mas, de novo, irmãos, Paulo não morreu ali no versículo 31. Ele pode ter continuado, né, o ministério dele, ele continuou conforme esses testemunhos históricos ali de Clemente de Roma e teria escrito essa carta depois desses 2 anos. Então está lá, Atos 28, 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, isso aqui dizendo ele lá em Roma, ele estava em prisão domiciliar, né? O pastor Valberto, ele falou a respeito disso na aula dele, onde recebia também todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Então isso aqui é um mapa que eu tirei desse site, Generation World. Paulo estaria preso em Roma, considerando que essa seria a 4ª viagem missionária. Depois de 2 anos, que é o período de prisão legal, naquela época não tinha aí advogados caríssimos, né? E juízes, doutos juízes de Suprema Corte que liberam, né? São simpáticos a criminosos de colarinho branco e não davam habeas corpus. Não, a pessoa ficava ali em prisão domiciliar, em prisão temporária, e ele ficava, de acordo com a lei romana, no máximo por 2 anos. Depois desses 2 anos, se ele não tivesse uma condenação, ele era libertado. E é isso que o Clemente de Roma sustenta, e dentro das ideias, e aí agora já não tenho certeza nenhuma, isso aí tudo é tirado de desejos de Paulo, escrito em Romanos, em diversas outras cartas, que ele teria ido para a Espanha. Da Espanha teria ido até Creta, deixado ali Tito para comandar aquela igreja, teria ido até Éfeso, que está aqui na Turquia, na Ásia Menor, deixado também Timóteo, e aí ele rumo à Macedônia e provavelmente teria escrito a carta em Filipos, isso por volta do ano 64 anos depois de Cristo. Você vê que essa viagem, essa 5ª viagem missionária, né, também é uma data incerta nesse site, né, coloca entre 62 a 68 anos depois de Cristo. Nossa revista, alguma coisa entre 61 a 65, não tem como saber hoje exatamente com precisão essa data. Mas outros estudiosos, né, enfocam que provavelmente tenha acontecido a escrita dessa epístola no ano de 64, um pouquinho antes de Paulo ser novamente preso. Aí ele foi preso, mandado para Roma e aí decapitado em Roma, e antes de ser decapitado em Roma ele teria escrito 2 Timóteo. Bem, e por que ele escreveu essa epístola para Timóteo? Né? A ideia é aquele manual de orientação, a defesa da sã doutrina. Era uma jovem pessoa, era um jovem líder numa igreja importante, que deveria saber como proceder, exatamente o procedimento e a palavra proceder, que é a expressão-chave e, consequentemente, também o versículo-chave elencado pela nossa revista. Então, o versículo-chave é em 1 Timóteo 3,15, que diz: mas, se eu demorar, Paulo falando, você saberá, e aí se referindo, obviamente, a Timóteo, como se deve proceder na casa de Deus,
que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É interessante que a gente já observa, né, esse contraste entre a defesa da verdade, a sã doutrina, que Paulo vai estar se referindo várias vezes para Timóteo, em relação às mentiras, às fábulas sem fim dos falsos mestres, né? A defesa da verdade contra a mentira. A nossa revista vai dividir essa epístola em 3 partes. A primeira parte vai estar relacionada à pregação de Timóteo, né? Timóteo deveria pregar o quê? A sã doutrina, né? A advertência, né? Uma pregação de advertência, de exortação. O texto que ele é utilizado aqui na carta é admoestação, né? Contra essas falsas doutrinas, contra esses falsos mestres. A segunda parte já seria relativa à organização da igreja, né? Seria o capítulo 2 e 3, ele vai falar sobre requisitos de um bom líder, dos obreiros, do presbítero, do pastor, vai falar sobre comportamento, a gente vai citar alguns comportamentos ideais na igreja, né? Como vestir, como se comportar na igreja, sempre tendo como pano de fundo a manutenção da sã doutrina. E os 3 últimos capítulos vai falar a respeito da administração em si da igreja, né? Os cuidados, quem a igreja deveria sustentar em relação às viúvas e anciões, e uma série de incentivos, uma série de conselhos pastorais para Timóteo, né? Aqui a gente vê de novo o texto-chave, né? A expressão-chave, o procedimento, e exatamente esse o objetivo dessa epístola, ensinar um jovem líder em como se proceder à frente da igreja. Assim, irmãos, nós podemos concluir que 1 Timóteo, em uma sentença, é uma palavra de encorajamento. É aquele Paulo encorajando um jovem Timóteo no exercício do seu ministério. E para essa defesa, né, a exortação principal que Paulo vai falar é exatamente, né, buscar a verdade em contraste com o que os falsos mestres ensinavam. Bem, antes da gente entrar no texto, né, exatamente nos temas que são abordados, vamos ver quem foi Timóteo, né? Timóteo, irmãos, a gente tem várias informações a respeito dele aqui na Bíblia. Lá em Atos 16, 1, 2, isso aqui já seria a segunda viagem missionária de Paulo. Está lá escrito: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali, aonde? Em Listra, um discípulo chamado Timóteo. Timóteo quer dizer, é uma palavra em grego que quer dizer aquele que honra a Deus. Então havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônia davam bom testemunho dele. Então aqui não diz como se teve a conversão de Timóteo, mas ele já era crente e filho de judia crente, mas de um pai gentio, de um pai grego. E em 2 Timóteo vai trazer o nome dessa mãe dele e até de sua avó, né? 2 Timóteo 1,5, lembro da sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide. Então essa figurinha é bem interessante, aqui ela mostra, né, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo ensinando a palavra, né? Isso é importante para que nós possamos também ensinar os nossos filhos desde cedo a respeito da palavra de Deus. Então, primeiramente habitou em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice, eu estou certo que também habita em você. Então, essas seriam as informações a respeito dele. E apesar de não dizer nesse texto, né, como que foi a conversão de Timóteo, é bem provável que isso tenha acontecido durante a primeira viagem missionária de Paulo naquela região. Essa primeira viagem missionária está aqui registrado em Atos 14, de 8 a 22, não vai dar tempo de eu ler, mas basicamente quando Paulo chegou ali em Listra, tinha um aleijado, tinha um coxo, e Paulo curou aquele coxo. Ele estava com Barnabé, então era a primeira viagem missionária, e as pessoas eram pagãos naquela região. Então eles acharam, né, que Paulo era Júpiter, que Barnabé era Mercúrio, queriam adorar a ele, levar sacrifícios. O texto vai dizer que eles rasgam as suas vestes. Não, nós somos homens iguais a você. E é interessante também, irmãos, a volatilidade dessas pessoas que numa hora queriam adorar
a esses dois personagens e depois queriam matar Paulo, né? Queria apedrejar. Você vê já o maligno, você já vê pessoas, né? A doença das pessoas, né? A pecaminosidade das pessoas, outros judeus que não gostavam de Paulo, não gostavam dos ensinos de Paulo, saíram das cidades por onde eles tinham passado e estavam ali perseguindo ele, e chegaram a convencer aquela mesma turba que queria antes adorar de ir apedrejá-lo. E Paulo foi apedrejado, né? Levado, arrastado para fora da cidade, mas o Senhor o livrou, ele não morreu, né? Ele se levanta, né? Que lá o texto diz que os discípulos rodeiam ele se levanta, e aí no dia seguinte ele parte com Barnabé, ele continua em direção aí a Derbe, né? Então, irmãos, é bem provável que Timóteo, a avó dele, a mãe dele tenham visto tudo isso em ter impactado na vida deles, né? Todo esse testemunho poderoso de Paulo, né? Então, provavelmente, eles se converteram por intermédio dessa pregação de todos esses testemunhos durante a primeira viagem missionária. Quando Paulo volta para essa cidade, na segunda viagem missionária, vai encontrar Timóteo, já perfeitamente habilitado, disposto, preparado para a obra. E preparado, né, eu coloco aqui até o texto profeticamente habilitado, a gente lê essa palavra, né? Então ele foi por profecias, né? Outros irmãos daquela igreja profetizaram a respeito da vida de Timóteo, que ele seria aí um pregador, que ele seria um evangelista, que ele seria aí um missionário. Então isso está em 1 Timóteo 1,18, também ele recebeu imposição de mãos, né? Então ele foi enviado pela liderança da igreja. E ele continua, né, na segunda viagem missionária e começa a participar dessa viagem. Na realidade, irmãos, se a gente lembra lá do livro de Atos, né, Barnabé se separa de Paulo, né, Barnabé e João Marcos, eles se separam, e Paulo continua a segunda viagem missionária com Silas e Timóteo. O texto está em Atos 16:3, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. E aí interessante um aspecto de Paulo não tinha paciência para discussões inúteis. Paulo queria pregar o que era importante, que é Cristo ressuscitado, né? É mudança de vida. Então, em função disso, não porque ele acreditava que a circuncisão ele salvasse alguém, né? Isso é simplesmente uma aparência externa, né? Paulo, mais do que ninguém, sabia que o mais importante era circuncidar o coração, era a transformação de vida. Mas para não escandalizar os judeus, a gente vai ler, né? A gente vai ver o que Paulo faz, né? Para evitar discussões inúteis que ele não gosta, né? É perder o foco da palavra de Deus. A gente vê que por isso circuncidou por causa dos judeus, não para salvação e por mais nenhum outro motivo, né? Daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego, né? Então, Paulo sempre aí sendo prático, né? E mantendo aí o foco naquilo que é realmente importante, né? A respeito de Timóteo, nós podemos ver também que era um homem como nós, era um homem de fraquezas e virtudes, né? Primeira coisa dele, né? A primeira característica é que era jovem, né? 1 Timóteo 4,12, né? O texto é que ninguém o despreze por você ser jovem, e sendo ainda jovem, ainda inexperiente, ainda tendo muito o que aprender, ainda podendo ser tímido com relação aos mais velhos, que não fosse desprezado, né? Então isso aí seria realmente uma fraqueza. E ainda sendo jovem, ele também tinha problemas de saúde, né? Tinha problemas aqui com o estômago, que a gente lê em 1 Timóteo 5:23, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. O interessante aqui, irmãos, que apesar de ser um homem como qualquer um de nós, né? Nós também temos as nossas fraquezas e virtudes, mas também temos os dons, né? E aí a gente volta para o alvo da nossa lição. Deus capacitou a cada um de nós com dons multivariados, né? E Timóteo tinha recebido um dom, profeticamente foi passado isso para ele, e ele não deixou, ele controlou as suas fraquezas, né? E não deixou que essas fraquezas, o medo, fosse maior do que as suas virtudes, que os dons que ele tinha recebido do próprio Deus, irmãos, né? Isso é importante para nós também, né? Nós não podemos deixar que as nossas fraquezas, nossas aflições, nossos medos sejam obstáculos para nós sermos verdadeiras testemunhas do poder de Deus. E ele foi um exemplo, irmãos. Essa figurinha
vê ele sendo castigado, né, fustigado por varas, e ele é apedrejado. Essa figurinha é tirada de um livro católico chamado Atas de Martírio de São Timóteo. Não dá para também precisar em que data isso aí foi escrito, é por volta do século V ou do século VI, mas Timóteo, né, nesse livro que fala a respeito da morte de Timóteo e de vários outros, né, mártires da fé, Timóteo teria se levantado numa procissão pagã e ousadamente, né, era cheio de atrocidades, né, e coisas escandalosas que estavam acontecendo ali, e ele pregou. A turba não gostou e aí o apedrejou e a fustigou com varas, e ele teria sido morto por ocasião disso. Então, irmãos, né, apesar dessa timidez, apesar dessas fraquezas, nós todos podemos, né, como Timóteo, combater o bom combate. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Sermos testemunhas fiéis. Nosso relacionamento com Deus é que nos torna pessoas especiais, né? Agora, com relação aos temas propriamente dito dessa epístola, a mais importante de todas é a defesa da sã doutrina. Está em 1 Timóteo 1, de 3 a 7. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina, nem que se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres das leis, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Eu gostava também do texto antigo, né? Esse aqui é a Nova Almeida, mas do texto da Almeida atualizada, com ousadas asseverações, né? E o que eram essas fábulas sem fim, essas genealogias sem fim, né? Eram historinhas, né? Eram mitologia, eram fábulas. Outros irmãos, outros professores já falaram aí dos gnósticos que tinham ali na igreja já naquela época, né? Paulo vai falar a respeito dele, João vai falar também a respeito dele nas epístolas de João. E essas fábulas, eles misturavam elementos da filosofia grega, da filosofia humanista com o judaísmo, com as histórias do Antigo Testamento. E aí faziam algumas forçações de barra, de genealogia, por isso que a genealogia é sem fim, inventava alguns tipos de milagres, e isso tudo, né, só traziam discussões, porque para muitos era óbvio que isso aí não era verdade, né? E isso, né, as pessoas, ao verem que isso não é verdade, esse é o problema, porque as pessoas vão começar a naufragar na fé, porque se isso aí não é verdade, eles vão deixar de pensar, vão deixar de acreditar naquilo que é o essencial, naquilo que é verdade. Então, por isso que Paulo, ele exorta de uma maneira forte, né, admoestar e exortar realmente, chamar a atenção, puxar a orelha, né? Então é algo mais forte para chamar a atenção, porque isso vai levar eles a naufragar na fé, vai levar aí a derrota espiritual. O que Paulo fala, o que tem que ser pregado, irmãos, né? O resumo de tudo está em 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Quem foi manifestado na carne? Jesus. Ele foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado no meu e no seu lugar entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus venceu a morte, ressuscitou e foi recebido na glória. Então Paulo, ele estava dizendo que não podia se deixar se levar por essas falsas doutrinas, em detrimento dessas discussões sem fim, em detrimento da sã doutrina, do baluarte da verdade, que é exatamente esse resumo maravilhoso que Paulo nos passa em 1 Timóteo 3. Assim, irmãos, né, essa mensagem que Paulo fala, ela é válida para o primeiro século, mas também completamente válida já agora para o século XXI, né?
E exemplos disso é o que eu acabei de falar no início dessa aula, né? A própria constatação da autoria paulina é mais uma dessas ideias novas, simplesmente para procurar erros, né? Enganos na Bíblia, né? Procurei várias referências, está ali aí, na realidade 5 além da revistinha. E essa aqui foi uma que eu gostei, eu tirei do Novo Dicionário da Bíblia, essa frase, né? Ele relata ponto a ponto por que foi Paulo realmente que escreveu as epístolas pastorais, e ele escreve: as objeções contra a autenticidade das epístolas pastorais, então, essa contestação da autoria paulina, por conseguinte, devem ser reputadas como inovações modernas, né? Fábulas também, né? Contrárias à mais clara evidência que nos é dada pela igreja primitiva. Então, irmãos, hoje a gente vê muito isso também, né? E leva a discussões sem fim, porque a pessoa vai dizer: então se não foi Paulo que escreveu, então está errado aquele primeiro versículo, a Bíblia está errada. Então, irmãos, lembrem, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela é completa a palavra de Deus, né? Não existe essas contradições, esses erros, né? As pessoas que ficam procurando isso é para justificar outras doutrinas, falsas doutrinas, né? O politicamente correto é que no amor vale tudo. E aí você vê, infelizmente, igrejas caçando homossexuais, você vê outras igrejas também evangélicas promovendo cura por meio de compra de produtos milagrosos, né? Isso, sem dúvida nenhuma, não é a sã doutrina, né? A sã doutrina é o que Paulo vai estar falando, né? É pureza de vida, é pureza de doutrina, né? O objetivo dessa admoestação, dessa exortação, é o amor, que procede de um coração puro, isso que nós temos que ter, coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Fé sem hipocrisia é aquilo que nós estamos falando, é aquilo que nós somos, né? É aquilo que eu também falei na pregação semana passada, a respeito aí da igreja exemplar, né? A integridade. Integridade é tudo para a igreja, né? Nós não podemos ser hipócritas, né? Aquilo que nós dizemos, né? É aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Não podemos ser uma coisa aqui na igreja e outra completamente diferente nas nossas casas, né? Essa fé, né, sem hipocrisia é essencial para cada um de nós, para que a gente possa combater o bom combate. Da mesma forma que Paulo e Timóteo, esse é o desafio que Paulo faz a Timóteo, e Timóteo cumpriu, mas que também faz a cada um de nós, que nós possamos aí ser bons soldados de Cristo, né? Esses bons soldados que levam até as pessoas aí mais fracas, que estão aí precisando aí de um apoio. 1 Timóteo 1, 18 a 19, essa é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram dadas a seu respeito. Aqui que está falando daquele texto profético a respeito de Paulo, que ele estaria ali sendo separado para a obra de Deus. Que firmado nelas, você combate o bom combate. Aí você pode tirar, você Paulo, né? O Paulo falando para Timóteo, pode tirar Timóteo e botar você que está me escutando agora, e a mim também, que nós possamos combater o bom combate, mantendo sempre o quê? A fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então esse é o desafio que Paulo fez a Timóteo, que Paulo está fazendo, né, a cada um de nós, que nós podemos ser realmente essas pessoas íntegras, essas pessoas com uma fé sem hipocrisia, combatendo sempre o bom combate. Porque se a gente está firmado na palavra de Deus, né, isso aí é uma verdade nas nossas vidas, a nossa vida foi realmente transformada, nós vamos defender com mais ardor essa palavra. Agora, se nós já também caímos, já naufragamos, né, nós não seremos aí combatentes muito fortes, né? Estaríamos diante de uma dificuldade, de uma adversidade, ou de uma outra palavra mais dura, alguém que não responde, você já sai correndo, porque isso não faz parte da sua vida, né? Então é importante nós estarmos fundamentados na palavra, e depois eu vou estar falando a respeito sobre isso também um pouco mais para frente, né? Lembrar, né, vitamina BO é algo importante aí para todo bom soldado de Cristo. Bem, essa é a primeira parte, né? O primeiro tema principal, a defesa da sã doutrina, né? Vou estar falando agora da organização da igreja e do culto.
né? A igreja, irmãos, ela não é só, obviamente que é feita para transmitir a palavra, é feita para evangelismo, mas também é feita para oração tanto das pessoas que participam, dos membros, como também aí do descrente, de todas as autoridades. O texto está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, em que Paulo escreve, né? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, né? Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Aqui eu botei aqui duas figurinhas bem antagônicas hoje no nosso país, né? A gente tem aqui um representante que seria aí, o pessoal diz que é da extrema direita, outra que seria aí do outro lado, o oposto, da extrema esquerda. Hoje parece que tudo é politizado, tudo tem que estar no extremo, né? E o que Paulo nos fala é que, gostando ou não um do outro, né, que nós possamos estar sempre orando pelas nossas autoridades, né? Se você gostar, para que ele continue fazendo isso, exercendo um bom trabalho; se você não gostar, para que ele melhore, né? E lembre, irmãos, que Paulo escreveu esse texto em que o imperador de Roma, na época, era Nero, né? Esse cidadão, esse vulto aqui de Nero, era um imperador maluco que queimou Roma e que perseguia, colocou a culpa nos cristãos, e muitos cristãos acabaram morrendo aí, né, nos coliseus, né, sendo aí alimento para leões, né? Então, é orar por todas as autoridades. Um outro ponto importante, né, que Paulo fala a respeito, né, no capítulo, ainda no capítulo 2, logo na sequência, é a diferença da universalidade da graça e a universalidade da salvação. Está em 1 Timóteo 2, 3 e 5. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos, irmãos, todos sejam salvos. Isso aqui é a universalidade da graça. O desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta é: todos serão salvos e todos chegarão? Não, né? Então, a graça é para todos. Agora, a salvação, ela não é universal, é simplesmente para aqueles que aceitam a Jesus. Isso está claro na sequência, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Esse mediador, essa ponte que permite, né, e a gente vê aqui a cruz vazia, a ponte que liga o homem a Deus é o Jesus, né, a partir daí do seu sacrifício, né, Jesus Cristo, o homem, né? Então, irmãos, aqui também está algo bem claro, né, a respeito de quem é o mediador, né? Tem os nossos católicos, né? Os católicos que falam a respeito também de Maria. Maria é uma pessoa santa, né? Que merece todo o nosso respeito e consideração. Ela é a mais abençoada de todas as mulheres, mas ela não é a mediadora, né? Por mais que eu goste de literatura nacional, eu gosto, né? Li o Alto da Compadecida quando era novo, gostei, né? Saiu recentemente, bem, não tão recentemente, o filme, né? O Alto da Compadecida, bem interessante, mas está errado, né? Não é o Alto da Compadecida, o único mediador. E aí o Ariano Suassuna deveria corrigir, né? O único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo, né? Nosso Senhor. Um outro ponto interessante, né? Isso aí começa a causar algumas polêmicas. Paulo, ele começa a falar sobre disciplina na igreja, comportamento da mulher também nos cultos. E aí ele vai falar sobre o que a mulher deve vestir e como se deve comportar. E aí a gente vê essa figurinha. Será que a mulher na igreja, no templo, ela deve se vestir com bom gosto, simplicidade e sensualidade, né? Com vestidos provocantes, com saias curtas? Não, irmãos, né? Templo não é lugar de azaração, templo não é lugar de desfile de moda, né? Templo é lugar de adoração ao Senhor, prestar culto a Deus. Então, o que Paulo vai falar a respeito do que vestir é com bom gosto, simplicidade e sensibilidade. Isso também vai valer para o homem. Também o homem tem que se vestir com sensibilidade. 1 Timóteo 2,9: da mesma forma que as mulheres em trajem decente se enfeitem com modéstia e bom senso, né? Então, simplicidade
e bom gosto e sensibilidade, não com tranças no cabelo, com ouro, pérolas ou roupas caras, né? Não fazer o homem pecar, não fazer com que o outro irmão, né, que está ali no culto, caia na cobiça, né? Que não fique passando passarinho o tempo todo e fazendo ninho na cabeça dos homens, né? Então tem aí uma preocupação no que se vestir. Eu dou glória a Deus, né, que eu vejo as irmãs aí se preocupando com a vestimenta aqui na nossa igreja. Que continue assim, né, e que se policie a respeito disso. Um outro ponto, e esse causa aí um grande furor das feministas, né? Isso quando eu dava aula para os jovens, né? Isso aí gerava sempre discussão, que é a questão de aprender em silêncio com submissão. Está em 1 Timóteo 2, de 11 a 14. A mulher aprende em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Paulo fala a respeito de aprender em silêncio com submissão, mas lembrar também que essa texto silêncio, Paulo também vai falar a respeito disso para os homens, né? O silêncio aqui é a ordem do culto, lembra, né? O guia prático da vida cristã, né? Não é para interromper o pregador a todo instante, né? É aprender o que o pregador está falando ali em silêncio. O texto aqui está para as mulheres, mas Paulo vai fazer a mesma coisa para os homens. Leiam depois lá, 1 Coríntios 14, 28, né? E aí Paulo vai estar falando a respeito da missão especial das mulheres também, né? A missão de mãe, mas ela será salva tendo filhos, se permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. E aí o mundo, ela faz várias fake news, várias acusações para nós cristãos que são completamente falsas, né? Esse texto então mostra que Paulo e os cristãos colocam a mulher em uma posição de inferioridade, ao que nós somos misóginos. Irmãs, não caiam nessa de maneira nenhuma. Jesus Cristo foi aquele que honrou as mulheres, que primeiro chamou a atenção. Jamais um judeu falaria nem com samaritano e muito menos com uma mulher, e Jesus foi lá falar com uma mulher samaritana, né? Então foi ele que começou a dar importância também aí para a mulher. E se a gente pega toda a Bíblia, nós vamos ver que somos iguais, né? Na igualdade na criação. Está lá o texto em Gênesis: o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então todos nós, irmãos, não importa a nossa raça, não importa nosso gênero, todos nós fomos criados à imagem de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Somos iguais na criação e somos iguais também na redenção, né? O pastor Daniel, na aula que ele deu lá a Gálatas, ele citou esse texto, né? Gálatas 3, 28, é o homem e a mulher, o judeu e o grego, o escravo e o liberto, todos nós somos um só em Cristo. Então, se somos iguais na criação, no primeiro nascimento, também somos iguais na salvação, na redenção, no segundo nascimento. E após sermos ainda iguais no primeiro e no segundo nascimento, Deus também nos deu igualdade de capacitação. Está lá em 1 Coríntios 12, né? Não vai dizer que para homens deu alguns ministérios e para mulheres deu outros ministérios. Isso não fala o texto, independentemente do sexo, né? Deus dá a cada cristão, independentemente do sexo, um dom para o quê? Para um fim proveitoso, né? E a gente vai ver diversas mulheres na história da igreja que tiveram esses dons especiais dados por Deus, tanto no Antigo Testamento. A gente vê lá o exemplo da juíza Débora, né? Foi uma das juízas ali do Antigo Testamento. Nós vemos aí o exemplo de uma profetisa. Ana profetizou durante a apresentação de Jesus no templo. Nós vemos aí o exemplo da diaconisa Febe, né? Que levou ali a carta aos romanos. Nós vemos aí uma professora de escola bíblica dominical, Priscila, o texto leiam lá, está lá em Atos, né? Estava Apolo pregando em Éfeso, e só que ele pregava sem um conhecimento completo das Escrituras. E o que o texto diz? Que Priscila e o marido dela, Áquila, ensinaram
né, e ensinaram as escrituras para Apolo, né? Então você vê aí diversas mulheres exercendo dons, né, exercendo o ministério feminino, de maneira nenhuma é degradado. Somos iguais na criação, na redenção, e temos também igualdade na capacitação dada por Deus. Então, o que aquele texto ele se refere? O que ele significa? Significa aí uma limitação da autoridade, ok, né? Deus escolheu o homem para ser, né, o homem, o marido, para ser o sacerdote do lar, o cabeça do lar, né? Mas observe, irmãos, também que mesmo o homem, também os irmãos, né, que mesmo o homem também ele é submisso à vontade de Cristo, né? Ele diz lá, né, o texto ele continua, né, os maridos também têm que amar as mulheres de uma forma bastante elevada, né, da mesma maneira que Deus amou a sua igreja, né? Então, irmãs, né, apesar dessa limitação, foi dado, né, o sacerdócio, e homens, cuidado, exerçam esse sacerdócio, nós seremos cobrados por isso, mas isso de maneira nenhuma degrada a importância da mulher na família e no ministério, como nós vimos, né, no slide anterior, na igualdade de capacitação, né? Lembrar que também, né, irmãos, né, que Jesus também foi submisso ao Pai, né? O texto está lá, né? Jesus fala, Pai, né, afasta de mim esse cálice, né? Mas, bem, que não seja feita a minha vontade. Ele também era submisso à vontade do Pai, e isso de maneira nenhuma degrada a autoridade, né, de Jesus. Jesus é Deus. E voltando agora, né, para a importância daquela missão que Paulo ele fala a respeito da missão de mãe, que eu acho também algo lindo, né? E também um outro detalhe, né? Nós, homens, né, não temos a capacidade da concepção, de gerar filhos, né, de os filhos nascerem dos nossos corpos, mas isso não diminui a nossa importância durante a criação de filhos e a própria concepção. Também, se não houvesse um homem, nada existiria, né? Então, essas diferenças que Deus colocou, essas diferenças de responsabilidade, não diminui nem o homem e nem a mulher. E para mostrar a importância da mulher, né, e dessa missão de mãe, algo que eu acho fantástico é que Jesus ele poderia ter vindo de uma outra forma, né? Ele não precisava ter nascido em um corpo de uma mulher, né? Ele poderia, os gnósticos mesmos pensavam a respeito disso, que ele era um corpo etéreo, né, que era como um anjo. Ele poderia ter assumido a forma de anjo, mas Deus escolheu, né, a forma tradicional, né? Ele fez a concepção, uma concepção milagrosa por meio do Espírito Santo, mas no feito de uma mulher abençoada de Maria. Essa gestação foi até o fim, né? Algo que eu acho bem interessante, né? Eu acho que vários que já escutaram isso, né? Mas que reflete bem essa posição final da igualdade do homem e da mulher, né? Já é bem conhecido, né? Deus não criou a mulher da cabeça de Adão para que comandasse o homem, que exercesse a autoridade do homem, e tampouco do pé para que fosse capacho, para que fosse inferior do homem, mas tirou da costela de Adão para que nós vivêssemos, né, em igualdade, lado a lado, auxiliando um ao outro, tá, irmã? Então, não fique chateado com aquele texto, tá certo? E não caia nessa mensagem do mundo que a mulher é inferior, que o cristão considera a mulher em uma posição de inferioridade. Bem, ainda numa questão de organização da igreja, Paulo agora vai apresentar uma série de requisitos para a liderança espiritual, né? Requisitos para ser pastor e diácono. Os irmãos podem ver aqui os textos, dá uma lida ali no 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai dar aí as características de um bom pastor e de um bom diácono, que são resumidas em uma única frase: ser irrepreensível. 1 Timóteo 3:2 é ser irrepreensível, né? O sarrafo é altíssimo, o padrão de santidade é extremamente elevado. Ele tem que ser irrepreensível em todas as áreas, área familiar, emocional, pessoal, social e ministerial, né? Ser irrepreensível nos leva à palavra que eu citei numa pregação, né, semana passada, né, na quarta, e também a respeito da integridade, né, da integridade de nós como igreja.
texto que eu acabei citando também no início da aula, 1 Timóteo 4:12b, que sejamos, né, ele ali falando para Paulo, Paulo falando para Timóteo, mas também falando para cada um de nós, né, que sejamos, né, um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, né? Isso aí que vai tornar realmente uma pessoa irrepreensível e habilitado para a obra. O terceiro e última parte, né, ele vai falar aí de vários incentivos, de cuidados da igreja, não vai dar para ver todos eles, né, mas vai falar sobre o cuidado de todos os crentes, lembram lá das viúvas, dos velhos, dos anciões da igreja, vai falar a respeito de agir com sabedoria, o permanecer firme na fé e buscar sempre a santificação, esse padrão elevado de santidade. Bem, vamos ver esse aqui, o agir com sabedoria, como exemplo dessa terceira parte, dessa parte final. O texto está em 1 Timóteo 5, de 19 a 22, que é, e se um irmão cai, né, como que a gente deve, né, só vai dar para ver esse exemplo hoje, tá, irmãos? Faltam poucos minutos para a gente terminar a nossa aula. Como que a gente deve se comportar? É uma humilhação pública e tal? Vamos ler aí o texto de 1 Timóteo 5, 19 a 22. Não aceite denúncia contra o presbítero. O presbítero aqui seria o pastor, o bispo, o chefe da igreja, mas que também poderia ser colocado aí para qualquer irmão, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, irmãos, né, igreja não é um lugar de disse-me-disse, né, de um diz e uma é a palavra de um contra o outro, né? Então, a primeira coisa, né, entre ficar em um ou outro, né, a palavra de um contra a palavra do outro, é se temos realmente 2 ou 3 testemunhas para testar um determinado erro. Eu tenho 2 ou 3 testemunhas idôneas e existe um determinado erro e eu tenho que fazer agora, né, uma exortação para aquela pessoa, né? Aquela pessoa tem que acertar o alvo. Se a gente ler o início do capítulo 5, ele fala para Timóteo, quando tratar com os mais velhos, né, tratá-los como pais, isso é com amor. A ideia não é de condenação, a ideia é fazer ele acertar o alvo, então não é humilhação pública, né? É ir naquela pessoa que está em erro e exortar, fazer ela acertar o alvo, né? Não sair da condenação. Agora, se aquela pessoa não quer acertar o alvo, né, infelizmente isso acontece, né, apesar de ir uma vez após a outra, a pessoa ela decide continuar errando o alvo. Aí o texto é: quanto aos que vivem no pecado, então observe, vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais os temam. Então, em assembleia, essa pessoa realmente poderia ser desligada, é isso que esse texto está dizendo, mas não para a pessoa que está em pecado, né, que cometeu um determinado pecado, mas uma pessoa que deliberadamente, né, após outras tentativas de fazê-la acertar o alvo, ela permaneceu, ela escolheu viver em pecado. Isso tem que ser feito, né, a recomendação de Paulo é sem nenhuma discriminação, nunca fazendo nada com espírito de parcialidade, doa a quem doer, seja quem for, né? Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Então, são diversos conselhos, né? Lembrar ali do objetivo, do procedimento que Paulo estava ensinando para Timóteo. Não seja cúmplice dos pecados dos outros, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, não seja cúmplice do pecado dos outros. Conserve-se puro. Uma pessoa diz que voltou, né, que se arrependeu dos seus pecados, então espera um pouco, dá uma esperada, ver se essa pessoa realmente mudou de atitude antes de receber de volta, antes de impor as mãos. Assim, irmãos, a gente pode concluir que a primeira carta de Timóteo é esse manual, esse guia de orientação de vida cristã, que é válida para os líderes eclesiásticos, mas vale para todos nós, qualquer um, salvo em Cristo. E aí a nossa revistinha, ela faz essa oração, né, que a gente vai estar orando agora no final, que o Senhor possa estar nos ajudando a observar e principalmente praticar cada princípio estabelecido em sua palavra. Concluindo, irmãos, né, Timóteo era esse filho amado e fiel do Senhor. Paulo, como Paulo chama a Timóteo. E nessa epístola a gente pode ver todo o carinho, todo o amor que Paulo ele nutria por esse filho na fé, que
foi provavelmente convertido ali durante a primeira viagem missionária e foi aí um íntimo colaborador de Paulo desde a segunda viagem missionária. Timóteo foi aquele que recebeu a incumbência, o desafio de combater o bom combate, e realmente ele combateu, né, de forma digna. Esse é o que a gente vê tanto aqui no livro aqui de Timóteo, mas também a gente vê ao longo da história que eu citei aí, até as atas de martírio de Timóteo. Assim, irmãos, e fica aí a mensagem final dessa epístola, lá em 1 Timóteo 4,13, né, sobre aquela fortaleza de nós estarmos bem firmados sobre a doutrina, a sã doutrina, né? E para estarmos bem firmados sobre a sã doutrina, temos que conhecer a palavra de Deus. E aí a exortação que Paulo, né, faz ali a Timóteo, até a minha chegada, a chegada de Paulo ali, ele fazendo recomendação ao seu discípulo, né, dedique-se à leitura pública das Escrituras, a exortação ao ensino. A gente pode tirar aí Paulo e Timóteo da jogada desse texto e pensar, né, até a volta do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar nos dedicando à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. E aqui é minha palavra também de agradecimento, né, como superintendente da IBD, a cada um dos professores da Escola Bíblica Dominical, porque os irmãos, e eu dou glória a Deus por isso, estão cumprindo essa palavra, estão se dedicando. Eu tenho visto aí dedicação dos professores com relação ao ensino. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por essa lição. Obrigado pelo exemplo que Paulo e Timóteo nos passaram de combater o bom combate. Que nós possamos também estar observando seus princípios, que nós podemos estar fundamentados na sã doutrina, para que nós passemos, Senhor Jesus, todas as dificuldades, todos os obstáculos de uma forma saudável e com bom testemunho. Que nós possamos ser ímãs para as pessoas que estão ao nosso redor, ao vendo em nós pessoas diferentes, pessoas extraordinárias, não pela nossa força, mas pelo poder do Senhor em cada um de nós. Que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão e cada irmã, e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.